Apocalipse capítulo 3. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tem nome de que vives e estás morto. Sê vigilante, consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o, arrepende-te, porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Ao vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Você pode dizer amém? Amém. Muito bem, meus irmãos, eu gostaria de falar um pouquinho nesta noite sobre igreja viva. Igreja viva. Esta igreja, esses irmãos estão passando por situações difíceis, a ponto de Jesus, que é este que tem 7 Espíritos de Deus, 7 estrelas, que são os pastores, castiçais são as igrejas, 7 Espíritos, 7 igrejas, significa então que ele é suficiente para as igrejas. Essa plenitude da ação do Espírito Santo na vida da igreja para torná-la viva. E quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Esta é a 5ª carta do céu à igreja de Jesus na terra, que nesse texto recebe o nome de Sardes. Eu queria aproveitar, irmãos, e ver a situação desta cidade, desta igreja, trazer para a nossa cidade, para a nossa igreja, para a nossa vida, e ver o porquê de algumas coisas e como resolver as coisas, e tornarmos sempre igreja viva, igreja operosa, igreja cheia do Espírito Santo. Essa é a vontade de Deus, este é o querer de Deus. O Espírito Santo que inaugura a existência da igreja de forma visível no Novo Testamento, no livro de Atos. O Espírito Santo é derramado num dia de festa, no dia de Pentecostes, festa das colheitas, colheitas abundantes, celeiros cheios, muita alegria, muita bênção. Então esse é o propósito de Deus. O Espírito Santo não tinha uma ocasião melhor para ser derramado a não ser num dia de festa, de colheitas abundantes, dias de alegria. Esse é o propósito dele, esse é o querer dele. Estejamos em qualquer período, época, o Espírito Santo sempre quer alegrar a nossa vida, fortalecer, tornar a nossa vida uma vida abençoada, abundante, em qualquer período. Mas a igreja de Sardes era uma cidade que tinha perdido a sua glória, perdido a sua riqueza, perdido todo o seu encanto.
e isto refletiu na igreja. E eu queria então apresentar as razões de sua glória no passado. Primeira, essa cidade tinha uma glória no sentido de fortaleza. Ela era uma fortaleza inexpugnável, não atingível. Ela era poderosa, pelo menos eles pensavam que eram assim. Eles viveram isso intensamente quando era capital de Lídia. Essa cidade estava situada num monte a 500 metros de altura da estrada, e era uma cidade cercada por muralhas naturais e também construídas. Então era uma cidade inexpugnável, é uma cidade quase inacessível, e o seu povo confiava nisso. Ninguém nos atinge, nós não vamos sofrer nenhum ataque. Eles confiavam em si mesmos, até que alguém escalou o monte. E a história registra que por 2 vezes os inimigos, os adversários, tomaram Sardes, escalando o monte por um estreito corredor feito pelo tempo, uma rachadura desguardada, uma rachadura no monte, fez naturalmente um corredor, e essa cidade foi conquistada 2 vezes por causa deste pequeno corredor. E não é assim? E não é assim? Sentimos-nos inexpugnável, achamos que somos pessoas, igreja, pastor, cantor, seja o que for, pessoas inatacáveis, invencíveis. Não é verdade. O tempo pode abrir em nós pequenas brechas, e se não vigiadas e cuidadas, é o suficiente para uma derrota moral, espiritual e até financeira. Eles pensavam que eram e não eram. Ela era protetora, ela era produtora de tinta e de uma lã e de tecido. Eles produziam tinta, produziam lã e produziam tecidos. E ficou no mundo muito conhecido esse aspecto dela. Alguns livros dizem que Sardes, aquele livro Digno ao Cordeiro, um excelente livro histórico sobre o Apocalipse, diz que Sardes era conhecida, presbítero Walter, como capital da moda, antes de Cianorte. Capital da moda. Não tinha dengosa lá, mas já era o capital da moda. E nem Cata Charmosa. E outras, né, irmão Silvio, tem confecção aí na cidade. Ela era conhecida como capital da moda. Ela produzia uma tinta, produzia lã e muitos tecidos. E essa tinta, esse material, diz Plínio, o historiador, que essa tintura de Sardes era uma coisa assim insuperável, irretocável, era perfeita, era outra coisa que a deixava orgulhosa. Eu me lembro de Cianorte, não tem para ninguém, somos a capital do vestuário. Muitas lojas estão fechadas hoje. Será que foi só a crise, ou foi o nosso orgulho pessoal que trouxe também esse momento que estamos vivendo? Ninguém é invencível, ninguém é irretocável, só Jesus. E ela era também conhecida pelo seu ouro.
ela era muito rica. Por incrível que parecesse, meus irmãos, passava por essa cidade, corria por essa cidade, numa altura dessa, um pequeno rio, um rio que era chamado de Pactolo. E esse rio, por descer das rochas, ele trazia ouro. Na areia, nas margens desse rio, nos lados, nas margens, se catava ouro com a mão. Eles precisavam de dinheiro, precisavam levantar uma quantia, eles iam no rio, catavam ouro. Era uma coisa em abundância. E por isso eles achavam: temos ouro, somos ricos. Jesus chama a cidade e a igreja de pobre, porque mesmo tendo ouro em abundância, se Deus não estiver conosco, se a graça de Deus não estiver conosco, ou o ouro que Ele nos dá, se nós não reconhecermos que o ouro que Ele nos dá é dele, somos pobres, não estamos tão abastados como pensamos, porque a riqueza também pode passar. Mas uma outra coisa que tornava essa cidade soberba, que tornou essa cidade e essa igreja soberba, intocável, também era o seu aspecto místico de adoração. Em Sardes não tinha o culto do imperador como é normal em todas as outras cartas, mas nessa cidade havia culto a Cibele ou a Artemis, que é o mesmo nome, a mesma coisa. E os cultos dessa deusa Cibele, Artemis, deusa importante da Ásia, os cultos dessa deusa eram chamados cultos de mistério, onde as pessoas, para cultuar essa deusa, passavam por várias etapas, por vários encontros e reencontros, para atingir as informações desejadas, as revelações, as intuições espirituais eram alcançadas depois de vários estágios, de várias etapas. Meus irmãos, não é isso que a gente vê hoje. Mas que as pessoas hoje apresentam para a gente um evangelho tão difícil de sentir a graça. Tem que fazer 200 cursos de liderança, 332 encontros com Deus, 925 reencontros. Eu aprendi que lendo o evangelho, buscando o evangelho, nos aproximando do Senhor, posso sentir a presença, posso ter revelações profundas, posso ter informações inefáveis do coração de Deus para a minha vida. Os métodos, essas coisas aí podem até ajudar, mas não é isso. Não é isso. O evangelho é simples por demais. O evangelho é simples por demais. Mas irmãos, o que aconteceu com essa igreja então? O que aconteceu com essa cidade então? O que aconteceu com o pastor dessa igreja, o anjo dessa igreja, que também recebe a mesma carta? O que aconteceu com a liderança dessa igreja? Primeira coisa, onde ela falhou, onde estava o seu erro? Ela refletiu a cidade, ela se sentiu orgulhosa. Tens nome de que vive, mas estás morto. Ela também achou que era inexpugnável, ela também achou que não precisava mais da graça de Deus em sua vida, em sua teologia, em sua prática, em sua espiritualidade.
na sua devocional, na sua expressão cultica, nas suas obras, porque as obras dela aqui eram mortas, diz a Bíblia. Isto pode acontecer conosco. A cidade pode nos influenciar, a cidade pode nos formatar, o meio ambiente que nós vivemos pode influenciar tanto a nossa vida, que pode até matar a nossa vida espiritual. Eu devo refletir a cidade onde eu moro nas coisas positivas. Eu devo vestir a camisa da minha cidade, lutar pela minha cidade, lutar pela minha igreja, nas coisas positivas, nas tradições que são boas, que não vão contra os princípios do Evangelho. Mas quando a cidade influencia a igreja, influencia a fé, influencia a teologia, mais do que a igreja influencia o meio onde ela está plantada, eis o perigo. A igreja pode repetir os mesmos erros da sociedade. Meus irmãos, que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Eu não estou aqui para refletir a cidade nos seus aspectos espirituais que não tem nada com a minha fé. Eu devo influenciar a cidade. Deus chamou você, Deus chama a igreja, conforme diz Paulo, para ser coluna da verdade, aquela que defende a verdade. Somos chamados para sermos, através de um testemunho cristão, consciência da sociedade, e não sermos influenciados negativamente pelos hábitos da sociedade que vai contra a igreja. O apóstolo Paulo resume isso em Romanos capítulo 12, dizendo: não vos conformeis com esse século, não tenhais a forma desse século, mas nós devemos viver de modo digno da nossa vocação, na presença do nosso Deus. Você pode dizer amém? Amém. Aleluia! Bendito seja o Senhor, o nosso Deus. No aspecto moral, devemos refletir a imagem daquele que nos salvou na cruz. Devemos viver, refletir a vida de Cristo, a pessoa de Jesus, os ensinos do Santo Evangelho. Você pode dizer amém, meus irmãos? Porque o Evangelho é santo. O Evangelho é santo. Bendito seja o Senhor. Não podemos viver como essa cidade vivia, de aparências, de roupagens, de tinturas, do colorido de suas tintas, do seu ouro, às margens do rio Pactol. Mas eu devo viver de acordo com a vontade de Deus, com os princípios do Senhor na nossa vida. Aleluia. Você pode dizer amém? O que Jesus disse a essa igreja? Esta era a situação dela. O que Jesus pode dizer para um cristão assim? O que Jesus pode dizer para você que está preocupado com a sua espiritualidade? O que Jesus diz para você? O que Jesus diz para nós? Primeira coisa: conheço as tuas obras. Eu conheço as tuas obras. Aleluia. Meus irmãos, eu conheço. A cidade foi tomada 2 vezes, faltou vigilância, e depois ela foi parcialmente destruída por um terremoto que não era normal naquela região. E não foi assim com o Cianorte? Não veio um terremoto econômico? Pode vir, irmãos. Conheço as tuas obras. Eu conheço as tuas obras. Diz o texto bíblico. Deus nos conhece. Aleluia. Tomemos cuidado, porque Deus conhece
as nossas obras. Deus sabe do nosso comportamento, da nossa vida. E o mais bonito, meus irmãos, é que quando Ele fala conheço, não é deisticamente, que é uma teologia que ensina que Deus não está nem aí com as coisas, mas Deus nos conhece no sentido de confrontar a gente, de ajudar, de dizer: olha, nem você conhece você mesmo, olha, você não está percebendo o perigo que você está, mas eu conheço você, eu conheço o perigo, olhe para mim, preste atenção. Aleluia. Por isso diz o texto: vigie, porque senão verei sobre ti como um ladrão, que na verdade é uma expressão idiomática, porque no tempo de Jesus e no tempo que a carta foi escrita, ela morava, era situada numa montanha 500 metros acima das estradas principais, cercada por muralhas e muros naturais, conforme eu falei, e tinha também os guardas, e tinha o guarda dos guardas. O guarda do guarda era chamado de ladrão, porque ele vinha como ladrão numa hora que você não imaginava, para ver se o guarda estava dormindo. O guarda do guarda vinha como ladrão, sem avisar, para ver se ele estava acordado ou estava dormindo. É por isso que Jesus diz assim: virei como ladrão, isto é, eu sou o guarda do guarda. Eu vou vir uma hora que você não está esperando, portanto eu te conheço, eu sei que você não está vigiando adequadamente. Por isso diz, segunda coisa então, ser vigilante. Sardes esqueceu dessa palavra e confiançou em si mesmo. Excesso de confiança. Ser vigilante, porque eu sou o guarda do guarda. E esse guarda do guarda, quando pegava o guarda dormindo, ele não acordava o guarda. Sabe o que ele fazia? Tocava fogo no guarda. Tocava fogo. Aí o sujeito meio dormindo acordava em fogo, pegando fogo. Aí o que ele fazia? Ele tirava a roupa, ficava nu. Aí ele estava então o quê? Desprezado. Precisamos vigiar. Eu conheço para ajudar, e também ser vigilante é a segunda coisa. Nós quase sempre pensamos que quando a gente fala de vigiar, é ficar olhando para fora. A gente foi ensinado, doutrinado, catequizado, discipulado. Quando usamos a palavra vigia, a gente pensa que está relacionado às coisas externas, A gente pensa que vigiar é ficar olhando para o lado de fora, mas aqui em Sardes, vigiar é olhar por dentro do próprio coração, é olhar para a própria consciência, é olhar para os próprios hábitos e costumes, é olhar para si mesmo, porque as mutações espirituais que destroem a nossa vida não acontecem do lado de fora. As mutações espirituais que destroem a nossa vida, o nosso casamento, que destrói a nossa fé, antes de se materializar lá fora, acontece no coração. Portanto, vigiar é vigiar o coração, não é a vida do outro, mas é examinar a si próprio. A vigilância é olhar para dentro, tem a ver com o coração. Quem olha para fora sem ter o costume e o hábito de olhar para dentro de si mesmo é fariseu, que cuida da vida dos outros e não cuida da sua, cuida do que vê, mas não olha dentro de si. Vigia. É o texto, é a palavra do nosso Deus. Deus nos ajude, meus irmãos. Terceira coisa que Ele fala para nos curar:
Jesus ama a igreja. Essas igrejas do Apocalipse não são iguais a nós, cheias de falhas, mas Jesus não desiste da igreja. Ele está chamando: gente, eu te conheço, ser vigilante. E ele diz aqui no verso: consolida, diz o texto, consolida os que estão para morrer. Consolida, ser vigiante e consolida o resto que está para morrer. Consolida o resto que estava para morrer. O resto que estava para morrer não está para morrer, não vai morrer, mas está. Topa tempo, a esperança. Que coisa linda! Oh, meus irmãos, é tempo de consolidação. É tempo nesses dias de preocuparmos um pouco mais com a estrutura e os fundamentos da nossa fé. É tempo de sermos consolidados na palavra do nosso Deus. É tempo de procurarmos essa consolidação nas páginas da Bíblia Sagrada e na pessoa de Jesus. Esquecemos um pouco dos eventos, esquecemos um pouco de irmos atrás das estrelas, dos grandes pregadores, cantores e ministradores que são úteis ao reino. Eles são de Deus, é verdade. Contudo, hoje é tempo, é a hora de você parar e consolidar a sua fé, porque o negócio da fé é tempo de consolidação, que não vem através de métodos, só vem através do Senhor Jesus. Você pode dizer amém, meus irmãos? Aleluia. E como se dá essa consolidação? Como ela pode ocorrer na sua vida, na minha vida, na vida da igreja, na vida de todos vocês que aqui estão? O Senhor Jesus usa três palavras que podem nos conduzir a uma consolidação. A primeira: lembra-te. Lembra-te. Oh, está escrito aqui, meus irmãos: lembra, pois, do que tens recebido e ouvido. É tempo de consolidação. A partir do quê? A partir daquilo que você lembra, do que tens recebido e ouvido. Lembra do que você tem recebido e ouvido. Lembra daquilo que você já ouviu de Deus esses anos todos. Lembra do dia da sua conversão. Lembra do dia do seu batismo. Lembra da primeira ceia. Lembra da primeira profecia. Lembra do primeiro sonho. Lembra. É tempo de lembrar daquilo que Deus tem nos dado. Lembrar fala de consistência, de qualidade, de integridade daquilo que você recebeu. Não é possível você trocar a confiabilidade, a integridade, a qualidade, a solidez das coisas que Deus deu ao longo dos anos por um movimento novo, por uma mensagem nova, por um cântico novo, por alguma coisa nova que não tem fundamento. Lembra-te. Lembra. Puxa a memória e você verá coisas lindas que Deus te deu, muito melhor do que tem por aí. Lembra-te. De um outro lado também significa como você recebeu. Esse lembrar no grego é muito rico. É lembrar o que recebeu e também lembrar como recebeu. O que você recebeu e como você recebeu. Eu fui numa reunião de pastores algum tempo atrás. Cheguei lá e estava discutindo se tem batismo com o Espírito Santo ou não.
Falei, mas eu estou no lugar errado aí. Eu não sei como fazer aqui, estou gastando dinheiro da igreja à toa. Em meu tempo não é possível aí. Eu tinha quase 50 anos, né? Mas agora já passei de 50. Eu estou com quase 50 anos, uma bobagem dessa aqui. O que eu estou fazendo aqui? Mas não sei o que, o texto não sei o que, o texto não sei o que, o texto não sei o que. Meus irmãos, eu sei como eu recebi. Eu sei quando e eu sei como. Eu senti na alma, eu senti no coração, entrou nas minhas entranhas o meu batismo com o Espírito Santo, numa reunião de oração lá em Assis. Eu senti, eu recebi. E a minha alma sabe, e ninguém tira isso. Não tem teólogo que tira, não tem Stott, não tem Calvino, não tem Lutero, não tem ninguém. É o que eu recebi, eu sei quando e como eu recebi. Não foi de terceira mão, não foi porque me falaram, foi porque eu recebi, aleluia. Oh, meu irmão, lembra disso? O significado, a importância, como você tem recebido. Segundo, para consolidar, você precisa lembrar e guardar. Lembra, e diz o texto: lembra-te, pois, o que tens recebido e guarda. Guarda. Guardar não é pôr na prateleira. Guardar aqui é permitir que você seja transformado por aquilo que você ouviu. Isso é guardar. Isso é guardar. A gente associa a palavra guardar, pega aqui e guarda, põe na prateleira, não guarda, não mexe mais. Não é isso. As verdades de Deus, a palavra de Deus, a revelação de Deus na nossa vida é guardada no sentido dela constantemente estar transformando a nossa vida diariamente, trabalhando em nós. Permita isso. Só assim vamos nos consolidar na fé. A partir do momento que eu permito que a palavra de Deus transforme a minha vida, opere na minha vida constantemente, não como um amuleto espiritual, mas como uma verdade que eu guardo e que transforma a minha vida. Se eu viver 100 anos nessa terra, 100 anos ela vai ser nova para mim, ela vai ser transformadora, ela vai ser inigualável, ela vai ser sempre nova como nunca na minha vida. Isto é guardar. Isto é guardar. Pense nisso. Terminando aqui, meus irmãos, arrepende-te. Não tem como consolidar alguém se essa pessoa, esse crente, essa igreja não lembrar, não guardar e não se arrepender. Porque há coisas na vida cristã, que só serão tratadas, tiradas, se houver arrependimento. Algumas coisas são falhas, algumas coisas são pecados. E pecado tem que me arrepender, tem que mudar de caminho, dar meia volta, metanoia, mudança de mente, arrependimento de Deus. Não gera dor, mas gera cura através do sangue de Jesus, aleluia. Arrepende-te, arrepende, irmão, arrepende-te. Não tenha vergonha de mudar. Não tenha vergonha de dizer errei. É tão bom dizer errei, falhei. Isso é bom demais. Esse é o único processo que Deus tem. Nós que passamos pela cruz para haver crescimento, para haver confirmação, para haver consolidação, tem que ter um arrependimento. Não vou fazer mais, eu vou deixar e pronto. Você pode dizer amém? Aleluia. Bendito seja o Senhor, o nosso Deus. Aleluia. E para terminar, meus irmãos, esse arrependimento está ligado a essa frase. Tem algumas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo.
porque são dignas. O arrependimento é o que vai com o tempo, com o dia a dia, lavando as vestes, lavando as minhas vestes, lavando as vestes, lavando, manchou, me arrependo, o sangue de Jesus lava. Mas nós associamos geralmente no meio cristão esse negócio de não se contaminar as vestes, as vestiduras, as indumentárias. A gente levou muito pelo lado legalista. Não se contaminar as vestes era não assistir TV, não tomar Coca-Cola, não comer carne de porco, não ir no campo de futebol, não fazer isso, não fazer aquilo. Associamos só isso. Olha, irmão, vai contaminar as vestes, cuidado e tal. Agora não. Meus irmãos, não se contaminar, manter as vestes brancas. Nesse texto, aqui no texto, a igreja de Sardes é ser humilde, é depender da graça, é uma palavra para o nosso coração, é depender da soberania de Deus. Estes andarão de branco comigo. A tinta de Sardes, a lã branca de Sardes, é uma tinta humana, é uma brancura humana. A de Jesus é a celestial, é a eterna. Você pode dizer amém? Aleluia. Meus irmãos, vamos tomar cuidado, não vamos manchar as nossas vestes, vamos quebrantar o nosso coração. Aleluia. Oh, aleluia. Minhas vestes andarão vestidas com o Senhor, o nosso Deus. Para terminarmos, o meio nos afeta, o meio pode nos formatar. A igreja de Sardes foi afetada pela cidade, ela refletiu o espírito da cidade, e Deus está nos chamando hoje. Somos chamados para refletir a palavra que ouvimos, a palavra que guardamos, a palavra que nos molda, a palavra que nos torna fortes, a palavra, meus irmãos, que consolida. Aleluia. Esse é o Espírito que vivifica a igreja. A cada igreja temos visto que Jesus se manifesta de uma maneira. A igreja de Sardes, ele é aquele que tem os 7 Espíritos, a plenitude. Sabe por quê? Porque na igreja de Sardes, presta atenção nisso, talvez seja a última coisa que eu falo nessa noite aqui. Na igreja de Sardes, Satanás não é citado como em outras igrejas. Na igreja de Sardes não há falsas doutrinas. Na igreja de Sardes não há falso profeta, Nicolaíta, Balaão, não há. E na igreja de Sardes não há sofrimentos e provações que custaram a morte, como na igreja de Tiatira. Mas na igreja de Sardes há uma coisa pior: a mornidão. Satanás não precisa fazer nada com uma igreja assim. Uma igreja assim não precisa ser contaminada com falsas doutrinas, com falsos profetas. Basta se achar. Basta se achar. Basta que achar que é a última bolacha do pacote. Basta se achar rica, basta se achar impugnável, basta se achar perfeita, basta se achar que sabe tudo, que não depende de Deus. Essa igreja corre o risco mais sério de que todas as outras. Embora Satanás não é mencionada, falsas doutrinas também não, falsos profetas também não, provações também não. Mas ela corre o maior perigo, que é o perigo, irmãos, de ficar frio, de morrer espiritualmente sem perceber. É muito sério. Que Deus nos ajude para o louvor da sua própria glória. O Espírito Santo
pode nos ajudar, Ele pode nos guardar, Ele pode nos abençoar. E é muito interessante o que Sardes significa: aquele que escapou. Aquele que escapou. Eu estou orando, irmãos, eu quero escapar. Eu quero ser um dos tais. Um dos tais que escapa desse sistema que nós estamos vivendo hoje. Mas eu não posso sozinho. Eu preciso do Espírito Santo. Eu preciso de Jesus, que tem o Espírito Santo, 7 Espíritos de Deus, a plenitude do Espírito, para nos dar, para nos ajudar. Você precisa dele. Você que está aqui, jovem, homem, irmão, obreiro, você precisa escapar. Sardes significa o que escapa, ou aquele que escapou. Deus ajude você. Deus abençoe você. Ele está conosco, bendito seja o Senhor. Se você está preocupado com a sua vida espiritual, esta mensagem acolhida no seu coração pode te ajudar muito. Deus nos ajude, irmãos. Deus nos ajude. Deus nos ajude. Deus nos ajude muito, gente. Muito. É tempo de dependermos de Deus. É tempo. É muito perigoso. Vamos lá.